O nosso papo de hoje é sobre múltiplos vínculos. Você pode estar pagando mais INSS do que deveria. Isso é verdade. A Receita Federal é maravilhosa em cobrar imposto, mas dizer que você tem imposto para receber, não espere isso dela, que ela nunca vai falar isso. Ela quer perder dinheiro? Lógico que não. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, compartilha com mais pessoas que precisam saber dessa informação e dê a sua curtida, deixe seu like para que o YouTube entenda que é um vídeo importante e compartilhe com mais pessoas. Para quem não sabe, a Salar Inteligência Contábil está localizada em Caxias, Maranhão, mas a gente é uma contabilidade digital que atende de qualquer lugar. Então, nosso foco aqui é não ter muito papel, não tem arquivo, mas vamos lá para o nosso vídeo. Então, pessoal, múltiplos vínculos em relação ao INSS. A gente sabe que no INSS tem as modalidades de contribuintes, né, de segurados, segurados especiais, contribuintes individuais, contribuintes obrigatórios, facultativos. O nosso foco de hoje é falar dos contribuintes obrigatórios, no caso dos empregados, os contribuintes individuais, trabalhadores avulsos, segurados especiais. Eu não vou entrar nesse detalhe. O nosso foco de hoje, eu vou mostrar para vocês depois, vou compartilhar a minha tela, é como muitos empregados ou contribuintes individuais podem estar pagando mais do que deveriam em relação ao INSS. Para quem não sabe, o INSS tem um teto. Estou fazendo aqui uma mini avaliação em relação ao que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Também quando tem lei, eu vou citar a lei mais tarde, eu gosto de estar olhando. Então, o INSS ele tem um teto de recolhimento. O valor da contribuição é de R$ 779,59 sobre um máximo de R$ 7.087,22. Então, se você às vezes ganha um valor superior a isso, trabalhando em determinada empresa, trabalha em outra, o somatório é superior a isso, você recolhe pelas duas ou recolhe mais do que esses R$ 779,59, fique sabendo que você está pagando indevidamente esse encargo. Então, assim, eu vou mostrar depois a tela para vocês, explicar passo a passo, exemplificar passo a passo como é que é feito esse cálculo, o que você precisa se atentar, mas aí eu já peço para vocês, gente, compartilha com mais pessoas, deixa o like no vídeo, vai ser um vídeo um pouquinho mais extenso, porque ele tem o foco de ser uma aula e gerar muito valor para quem trabalha nessas áreas, geralmente médicos, né, porque trabalha numa empresa, dá plantão em outra, tem uma sociedade, e aí também trabalha como CLT, geralmente acontece muito na área médica, mas também em outros tipos de profissionais liberais e ainda mais empregados. Então, muita atenção nesse vídeo, por isso é que eu peço para vocês que levem para mais pessoas essa mensagem de que a Receita Federal, ela não vai dizer para você que você tem esse dinheiro para receber. Cabe a nós, contribuintes ou os contadores, estar passando essa mensagem aqui para você. E essa informação dos múltiplos vínculos, quem tem que colocar para a empresa é o empregado. Mas se ele não sabe, como é que ele vai passar essa informação? Fica meio difícil, né? Então, por isso é que a gente vai detalhar ponto a ponto aqui nesse vídeo. Fica até o final para a gente passar para vocês essa informação de como é que é feito esse cálculo, que você pode também estar restituindo, caso tiver direito, os últimos 5 anos de forma administrativa, sem necessidade de ser por uma via judicial. Então, pessoal, vamos lá aos exemplos. Ao exemplo 1. Um empregado que trabalha na empresa A com remuneração de 7 mil e na empresa Beta com remuneração de 2 mil, totalizando 9 mil reais. Como é que fica essa remuneração em relação aqui aos múltiplos vínculos? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês em relação ao salário de contribuição e a alíquota. Hoje, como é que está sendo feito isso, né, em 2022, aqui por faixas. Teve uma mudança desde fevereiro de 2020 em relação à forma de calcular essas faixas. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é como vocês podem ver que a gente tem um teto de salário de contribuição. E aquele valor de R$ 779,59 é o máximo que eu posso recolher. Então, se eu ganho superior a isso,
eu não tenho que pagar mais. Só que é o empregado que tem que informar isso para a fonte pagadora. Então, eu vou colocar aqui para vocês exemplos de como é que é feito isso. Então, se um empregado, segurado empregado, ele trabalha numa empresa alfa, aqui como exemplo, com remuneração de R$ 7.000, e na empresa beta com remuneração de 2.000, a gente está falando aí de um total de R$ 9.000 de remuneração. E de acordo com o nosso cálculo aqui, ele vai recolher R$ 816,18, porque a gente vai fazendo aqui por faixas. A primeira faixa é o salário mínimo, aí já tem a segunda faixa que eu vou calcular sobre a diferença, e aí eu vou fazendo as subtrações da diferença até chegar no cálculo de recolhimento. É meio complicadinho assim, mas se você for revendo várias vezes, vocês vão conseguir entender. Vou deixar o link aqui, esse material aqui para vocês. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que na empresa beta, que ele ganha R$ 2.000, ele não vai mais precisar sofrer desconto. E aí é que mora o perigo. Muitos empregados têm múltiplos vínculos, trabalham na empresa, 2, 3, e aí não informa que já recolhe nenhuma. Então, a outra acaba por recolher. Então, assim, é uma forma de você pagar indevidamente esse INSS. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o exemplo do contribuinte individual. Como exemplo aqui, o sócio, né? Sai. O sócio de uma empresa que faz uma retirada de prolabore, né? Como contribuinte individual na empresa, percebendo o valor de 1.212. Então, assim, eu estou tirando aquele salário só para me cumprir tabela. Gente, o prolabore não é obrigatório, certo? Mas a Receita Federal fala que se eu só tenho aquela fonte, eu presto serviço naquela empresa, eu sou um sócio administrador, eu preciso fazer esse recolhimento. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso, de como é que se dá essa questão do prolabore e da distribuição de lucros. E, ao mesmo tempo, esse sócio é cooperado em uma cooperativa de trabalho B, recebendo o valor de R$ 4.000, totalizando 5.212 nos dois vínculos. Então, onde ele é sócio, ele vai fazer o recolhimento de 133, e onde ele é aqui, né, cooperado, ele vai fazer o recolhimento aqui de 20% também em relação à sua contribuição na cooperativa, e como prolabore ele vai recolher 11%, certo? Então, a gente aqui também tem um valor de R$ 800. Aí aqui temos um ponto de atenção. Se ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição, a empresa onde esse fato ocorrer efetuará o desconto da contribuição prevista nas alíneas A e B, que é de acordo com os fundamentos legais, que eu vou até aqui deixar para você. Que aí, dependendo se esse é um contribuinte individual autônomo, aí sim a gente também está falando dessa diferença. Percebam que em um lugar ele tem 11%, em outro ele tem 20%. 11%, digamos que ele seja um contribuinte individual, que é sócio de uma empresa do Simples Nacional, e ali ele tem um recolhimento de 11%. No outro, ele é um contribuinte individual participante. Então, esse INSS já muda a alíquota para 20%, tudo isso dentro dos fundamentos legais. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre os múltiplos vínculos. Pode gerar aí uma parte 2, ou quem sabe um aulão a respeito desses múltiplos vínculos. Vai depender de vocês comentarem, compartilharem. Pode deixar suas dúvidas também nos comentários. Vai ficar aí a descrição do vídeo também, um material que eu compartilhei com vocês para vocês refazerem aqueles cálculos. Gente, eu sei que é muito importante, muitas pessoas não sabem dessa informação, então compartilhem com mais pessoas. Se você é aquele colega enfermeiro, médico que dá plantão, que trabalha aí feito um condenado, ou um profissional liberal, ou quem trabalha em 2 empresas de carteira assinada, que pode sim estar recolhendo mais, pagando mais do que deveria de INSS. Então fica o recado do vídeo de quinta dessa semana para vocês, e até o próximo vídeo.